Meu sangue. Estamos no Indarilhas, Quinta-feira Santa, e é um dia especial. Ainda me lembro da cerimónia do lava-pés ser com romeiros. Nos últimos anos aconteceu isso. Os romeiros estariam hoje a chegar ao último grupo a chegar na quinta-feira. Normalmente era assim, não é? E dos 2.500 elementos que estariam na estrada, eu tenho um respeito enorme pelos romeiros. Portanto, eu até tenho dificuldade sempre a fazer entrevistas, porque eu nunca gosto de entrar, e sobretudo os meus colegas também que fazem reportagem que andam no terreno. Primeiro porque vocês, os romeiros, inibiam, não deixavam muito penetrar, não é? Nos microfones, a captar, mas também depois não ficava nenhum documento. Mas esse respeito do silêncio, da peregrinação, desse estado individual e coletivo ao mesmo tempo pelas estradas, que para o ano faz 500 anos de caminhada, de peregrinação. Quer dizer, até a terminologia não é fácil de dizer, porque não podemos dizer qualquer palavra, não é? E uma coisa é ir na romaria, ter a experiência da romaria, e quem vai não mais fica indiferente, não mais. É conversar com algumas pessoas que foram e que dizem que foi das experiências mais intensas das suas vidas, não é? E depois há os romeiros, aqueles que não passam a vida sem fazer romaria todos os anos, não é? Os romeiros tiveram várias fases, várias mutações, evolução também, porque acompanham a sociedade. Cada vez gente mais evoluída até dentro dos grupos. Preparação também mais evoluída, não é? Aliás, há muitos padres, inclusivamente, que vão nas romarias. Eles próprios são romeiros e recebem, enfim, o encontro, a preparação espiritual de outrens. E, portanto, tudo isto houve uma evolução que já leva 5 séculos. Quer dizer, é uma coisa única. Nós falamos com colegas nossos, jornalistas, de revistas, de jornais, ficam fascinados quando chega a esta altura do ano. E os romeiros hoje, agora, estão até organizados e bem no grupo coordenador do movimento Romeiros, porque era preciso alguma coordenação e algum sentido para não haver aqui também cada um faz por si, cada um faz à sua maneira. Com a evolução dos tempos é preciso pôr, quer dizer, não, por balizas ou regras, ou pelo menos manter a essência, não é? O João Carlos Leite é o coordenador mor do grupo de coordenador. Ele hoje está aqui com... Se não houvesse a pandemia, se calhar não podíamos estar aqui a conversar hoje, não é? Também por isso eu deixei para a quinta-feira. Se calhar o grupo estaria a chegar, ou ele estaria envolvido na coordenação de grupos que estão a chegar. Portanto, havia sempre muito que fazer a esta hora, não é? Vamos recordar, se houvesse romaria, esta hora da manhã, 10:15, estaria a chegar que grupos? A esta hora? Seria o fim do dia? Como é que era? Muito bom dia ao Sidónio, obrigado pelo convite que nos formulou para estarmos aqui hoje a falar um pouquinho das nossas atividades e dos nossos e da nossa programação. O que acontece é o seguinte: hoje, e começando pela pergunta que formulou, hoje estariam a entrar os últimos 3 ranchos. Os 3 ranchos que teriam saído na quinta-feira passada, que seriam o Rosário da Lagoa, o Pico da Pedra e Rabo de Peixe. E iam chegar às suas paróquias no final do dia, o início da tarde, e qualquer um deles no início da celebração das celebrações do primeiro dia do Tríduo Pascal, que era da instituição da Eucaristia e do lava-pés. Geralmente eram sempre os romeiros que iam fazer as vezes dos apóstolos a lavar os pés. Nas outras localidades também, geralmente são convidados para o lava-pés os romeiros das respectivas localidades.
na Ponta Garça fui durante alguns anos, porque eram sempre os mais velhos, até que a uma dada altura alteramos e eu próprio saí, porque todos os anos era o crónico apóstolo para lavar os pés. João Carlos, este dia, por exemplo, a Quinta-feira Santa, esse momento de lavar os pés dos romeiros chegarem dessa grande caminhada e depois as igrejas, as cerimónias litúrgicas deste dia, aproveitarem os próprios romeiros para lavar os pés, quer dizer, é uma coisa santificada, não é? Há ali a pureza na sua essência, na mais profunda realidade, na sua genuinidade, não é? Porque vocês vêm de uma caminhada espiritual, vêm cansados, precisam mesmo de lavar os pés, mas depois há a cerimónia em si com alguém que vem despojado de tudo, não é? Sim, a própria carga simbólica do lava-pés, da cerimónia do lava-pés, também se enquadra perfeitamente naquilo que é uma romaria, que é a atenção aos outros, a partilha e, neste caso concreto, o despojamento e o serviço. Recordo-me de um lava-pés que é efetuado mesmo em romaria, portanto nós no rancho que eu saíamos na terceira semana da Quaresma, nunca, portanto é a meio da Quaresma, não na Quinta-feira Santa, porque isso só coincide efetivamente com estes 3 ranchos. Os outros começam a sair logo na primeira semana, saem 10, depois na segunda saem 12, na terceira saem 9, na quarta saem 10 ou 11, agora já não tenho presente. O fato é que, por uma questão logística, é importante também distribuir os 55 ranchos ao longo das 5 semanas e meia da Quaresma. Esse é um dos trabalhos que o Grupo Coordenador faz, não é? Exatamente, entre outros. Isso deve ser uma organização ainda bastante pormenorizada para que não coincidam 2 grupos na mesma terra, à mesma hora. Portanto, tudo isso é pensado aqui. Hoje há muita gente a querer entrar. Há muita gente a querer entrar. Fala-se de romeiros. Peço desculpa. Portanto, essa coordenação é de pormenor, não é? Para que tudo não funcione. A ligação às terras, às igrejas, aos parques, porque todos passam pelos mesmos sítios, não é? Todos os grupos. No geral, sim, mas há particularidades de rancho para rancho. Por exemplo, os ranchos aqui de Ponta Delgada, eu sei que pernoitam, e isso fazia-me alguma espécie, como é que pernoitam no Livramento ou em São Roque para regressar a Ponta Delgada. Sim. Mas o fato é que... Eu também reparava nisso quando andava aqui as pernoitas, todos os anos eu tentava dar hoje o grupo tal pernoita, o de Ponta Delgada aqui da zona pernoitavam no Livramento, e disse, então porque é que não pernoitavam em casa, não é? Exato, só que no dia da chegada percorrem absolutamente todas as igrejas e ermidas de Ponta Delgada. Mas é isso. Todas, o que deve ser um dia extremamente cansativo. Incluindo o Santuário da Esperança, não é? Sim, isso todos passam. As igrejas mais e uma grande parte mesmo de ermidas, todos os ranchos passam. Agora, absolutamente todas as igrejas e ermidas de Ponta Delgada são os ranchos de Ponta Delgada que os outros como é que fazem? Vão à matriz? Não há um caminho que seja... um roteiro obrigatório. Não há roteiros obrigatórios. Tem que passar por Ponta Delgada, mas não é obrigatório passar na igreja X ou Y, não é? Não, cada rancho, nós somos um movimento em que naturalmente existe muita unidade, mas há muita autonomia, digamos assim. Cada rancho tem o seu próprio roteiro, tem o seu próprio caminho, e as igrejas que visitam no grosso todos vão a quase todas, particularmente aquelas das zonas rurais. Mas concretamente temos um estudo sobre isso, que foi pedir a todos os ranchos, isso quando fizemos a visita ao Santo Padre, fomos lhe entregar um ramalhete espiritual. Exato, um momento altíssimo. Exato.
Romaria, Roma, não é? Roma, Romaria. A peregrinação, que é o caminhar nos campos. A peregrinação, que é o caminhar nos campos. Esse momento de encontro com o Papa Francisco foi fascinante, não é? Absolutamente. Foi indescritível. Tivemos a dita também de revelar isso num programa com o Sidónia em 2015, talvez, que falámos nisso. Foi indescritível, absolutamente indescritível. Eu tive a oportunidade de referir isso porque ainda me recordo. Eu senti uma carga emocional tão forte que quando acabou a visita todo o corpo me doía incomparavelmente mais do que um dia de romaria, né? Porque foi indescritível escutar a voz do Santo Padre na Praça de São Pedro, depois de acolher, depois de falar sobre uma visita que tinha feito a uns países muçulmanos, que já não me recordo quais eram, depois de dirigir-se exatamente aos romeiros, a agradecer a nossa visita e as nossas orações, e depois formulou também um pequeno texto a dizer-nos que o Espírito Santo aplanasse os nossos caminhos. Lindíssimo. Eu tenho a gravação disso. A gravação com a voz dele. Com a voz dele e depois com um brasileiro a traduzir. Fala em caminhos, aplanar os caminhos. Aplanar os caminhos. E fala no Espírito Santo, não é? Exatamente. Quer dizer, que o Espírito Santo... Uma força enorme aí para... Exatamente. Foi transmitindo... Foi brutal. Foi absolutamente indescritível. Foi um marco muito interessante. E esse foi, digamos... um dos primeiros grandes projetos que nós nos envolvemos, porque, como o Sidónio referi há pouco, na introdução que fez, efetivamente todo este nosso percurso de 5 séculos tem havido algumas mudanças, algumas relativamente acentuadas, particularmente já no século XX, porque isto é uma manifestação de origem exclusivamente popular. E como sendo exclusivamente popular não tinha normas, não tinha regras, não tinha nada. E eram mistas na altura, eram constituídas ou organizadas por cantadores populares, que improvisavam as orações às portas da igreja. Daí aquele cântico de ter que é um cântico especial, não é? As Ave-Marias cantadas pelos romeiros não são iguais a mais nenhuma. Já. Isso vem dessa cantoria, dessa entoação própria de quem canta o desafio. A nossa manifestação, como quase tudo na nossa religiosidade, tem uma grande influência franciscana. E a origem foi exatamente procissões organizadas a partir de 1522, que eram só feitas em Vila Franca do Campo, saíam da Igreja Matriz, que é a atual Igreja de Santo André, a Igreja Matriz da Vila, até à Nossa Senhora do Rosário. No fundo, a Igreja-mãe é essa, não é? Ou a Senhora do Rosário. A Senhora do Rosário. A Senhora do Rosário, que faz parte integrante do convento dos franciscanos de Vila Franca do Campo. Digamos que Vila Franca é a terra-mãe dos romeiros, não é? Podemos dizer assim. Segundo rezam os historiadores, foi a partir de 1522 e depois... Depois houve uma evolução considerável e eram mistas, os cantadores e as pessoas entravam, portanto havia muito de folclore também, as pessoas entravam nas igrejas a cantar e a dançar, por isso é que houve alguma resistência em relação à Igreja Católica com as romarias até à primeira metade do século XX. Em 1950 foi proibido as romarias mistas pela Diocese. E depois, para criar alguma ordem ou disciplina nas romarias, um irmão que era sacristão aqui na Igreja de Santo Cristo, o irmão Laurénio Fernandes, ele era procurador das almas da saúde dos Arrifes. Senti necessidade de criar alguma ordem e disciplina nesse grande movimento e criou
que foi intitulado A Regra do Romeiro, isso em 1958. Enviou para a Diocese e agora eu não tenho a certeza se foi Dom Manuel Afonso de Carvalho que pedi a alguns responsáveis aqui de São Miguel, particularmente eu tenho conhecimento o Sr. Padre José Ribeiro, o Dr. Hermínio Pontes, o irmão Adriano Couto, um pároco da altura dos Arrifes, e o Sr. António Silva. Talvez o Padre Falcão? Não. João. Padre João? Não. Isso já nos anos 50. Nos anos 50, exato. Eles depois pedi-lhes para organizarem o que foi considerado o primeiro regulamento dos Romeiros. A partir da regra dos Romeiros, eles criaram... Essa expressão é interessantíssima, não é? Regra do Romeiro. A regra do Romeiro. Porque ele era Romeiro. E sentia... Isso era um nome que se calhar devia ter continuado, não é? A regra do Romeiro. Até sim. Até é bonito, não é? O regulamento toda a gente tem regras, nem por isso. A regra do Romeiro, conheço-a, não faz parte do estudo da doutora Carmen Ponte. Ela não é mais, não são imposições, são mais orientações para a para que não se dance na igreja, não é? Exatamente, para ser feito com mais ordem e disciplina. Claro. E que deu origem ao primeiro regulamento, que foi promulgado por Dom Manuel. Depois houve necessidade, com a evolução dos tempos e da vida, que é assim mesmo, porque nós somos peregrinos de 500 anos, que respeitamos muito as nossas tradições, mas nunca não deixamos de ser contemporâneos da nossa deste tempo. Sem perder a matriz, mas adaptar aos tempos. Não? E vamos-nos adaptando. E é isso que vamos procurar fazer. E após, em 1989, foi necessário rever novamente esse regulamento e já Dom Aurélio promulgou o regulamento de 1989. Há quantos anos o João Carlos é Romeiro? Eu fui Romeiro, comecei no primeiro ano em 86, mas sempre tive desejo de ir. Desde 86 já era eu tinha, já tinha. As crianças estão envolvidas, não é? Muito cedo. Sim, eu queria me envolver, mas pronto, quando vi os Romeiros passarem na minha localidade. Onde era? Ponta Garça? Não, eu sou natural da Lombinha da Maia. Lombinha da Maia. Mas está aí no grupo de Ponta Garça, não? Eu fui o Romeiro em Ponta Garça. Mas porquê? Muita gente diz isso. Mas eu quero ir no Ponta Garça. O que é que Ponta Garça tem de especial? Todos os ranchos têm as suas grandes particularidades. E esse também todas, tem, absolutamente todas. Não. O que acontecia em Ponta Garça é que, isso é sintomático também, os mestres antigos eram um pouquinho rigorosos com a ordem e com a disciplina. E isso é marcante, porque também isso, além de dar exatamente alguma ordem na caminhada, também revela muito respeito pelo outro. Porque a romaria é tão abrangente, tão linda, que é tão transversal a tudo, não só na composição dos ranchos, que vai dos 8 ou 9 anos até os 80 anos, como vão praticamente analfabetos, vão pessoas, irmãos que são analfabetos, e vão juízes, médicos, doutores, grandes empresários, tudo. Portanto, e a nossa, se não houver, portanto, e o que eu quero dizer com isto é que se não houver o mínimo de ordem e disciplina, ou a ordem e disciplina necessária, aqueles romeiros, e para além disso somos 55 ranchos, cerca de 2.500 romeiros, mas somos todos diferentes uns dos outros. Absolutamente, cada um faz a sua caminhada física e espiritual à sua maneira. Mas esse Ponta Garça, talvez porque vai buscar a matriz mais antiga, não é? É Vila Franca, Ponta Garça é Vila Franca, se calhar, porque mantém ainda a Ponta Garça foi um dos ranchos que se manteve, porque as romarias também tiveram altos e baixos.
E, por exemplo, eu tenho conhecimento disso porque já estava integrado numa coordenação na altura, que era uma coordenação voluntária, não estava instituída ainda. Só foi instituída a partir de 2003. E era isso que eu ia continuar a dizer, que houve um regulamento, e depois já com Dom António, em que foi aceito como movimento da Igreja, e aí Dom António pediu que os irmãos que eram indicados pelos responsáveis dos ranchos, que indicavam ao bispo que queriam que fosse a sua coordenação, mandavam 8 nomes para Dom António escolher 5, indicava 5, mas já pediam uma certa estrutura, que houvesse um presidente, um vice-presidente, um secretário de tesouro. Foi evoluindo ao ponto de hoje haver uma instituição criada oficialmente, não é? Até por várias razões, já vamos falar. Vamos ter aqui umas noticiazinhas só para saber como é que está o mundo aí para fora, não é? De certeza que as notícias não falam de Romeiros, da chegada de Romeiros. Hoje não há chegada de Romeiros, absolutamente. Não. Hoje não há. Normalmente diríamos hoje que chega o Romeiro, tal, o último rancho do Romeiro chega a tal parte, mas hoje, este ano, não é assim. Já o ano passado não foi, não é, João Carlos? O ano passado também não. O ano passado saíram dos 55, os primeiros, não é? Saíram 21. Ainda conseguiram sair os primeiros. Duas semanas. Exatamente. E já vamos continuar a falar deste culto. A Margarida é das pessoas na Maia que recebia. Conheço desde pequena. É verdade. Desde bebezinho. Somos vizinhos, não é? Éramos vizinhos, ou fomos vizinhos. Sempre recebeu Romeiros. Eu não te ouço, Sidónio, não me deste som ainda e, portanto, como não tenho som, não te ouço. Mas já vou ter. Não tens som, não é da minha. Aqui está ele, pronto, agora já tenho som e já posso dizer que éramos vizinhos. Dizer que tu sempre foste lá em casa, na tua família, sempre receberam Romeiros, não é? Recebemos, sim, muitas vezes recebemos Romeiros. Agora já não. Porque também as pessoas lá em casa foram ficando... Sim, mas é uma tradição receber. Mas recebemos durante muitos anos Romeiros. Então, recebíamos muita gente aqui da RDP. Romeiro como ir na Romaria, não é? Eu nunca fui, mas é tão bom que certamente a experiência é diferente, mas uma coisa e outra são muito válidas. O que é mais? É o que eles trazem e deixam na mesa? Ou é aquela coisa de dizer estamos a ajudá-los porque eles precisam de comer uma coisinha para andar? Estamos a ajudá-los, é muito bom, mas também é muito bom recebê-los e partilhar com eles as experiências que eles trazem. Sempre foi. Sentar à mesa com os Romeiros é uma experiência muito, muito boa. Toda a gente pode experimentar e eu sei que há cada vez mais dificuldade. Depois da pandemia, achas que as pessoas vão continuar a receber aquele encontro com medo? Com medo, não é? Com medo, sim. As pessoas agora têm medo de ter gente na sua casa. Agora, mas pronto, no futuro tudo se calhar vai ser diferente, não é? Esperemos que não. E nós vivemos sem num perder a tal muito matriz, pequeno. Nós vivemos numa região muito pequena, em ilhas pequenas, e temos esse espírito de interajuda. Eu acho que talvez com o tempo vai-se encontrar fórmulas desse momento continuar a existir, voltar, não é? Exatamente, tem força. Olha, e a força da Maia, 10 horas 30 minutos e alguns segundos. As notícias com a jornalista Margarida Pereira são agora 10 horas 36 minutos. Da ilha para a rádio, da rádio para o mundo. Interilhas, um mar de gente. Hoje, emissão da Quinta-feira Santa, convidado João Carlos Leite, Romeiro, há muitos anos, coordenador do movimento de Romeiros. Aqui hoje há conversa sem limites, sem regras, ao sabor do que o coração vai ditando. Este momento agora com a Margarida foi interessantíssimo. Como se recebe, não é? Como se recebe lá em casa. Eu sabia que ela tem sempre... Hoje tem Romeiros. Hoje chega mais um grupo de Romeiros. E não é brincadeira nenhuma. Este lado de receber Romeiros não é um grupo, 2, 3. São vários grupos e há casas que recebem sempre, não é? Todos os anos. Isso tem a sua explicação. Vamos ouvir aqui um temazinho, Os Olhos Negros, e já vamos continuar. São gentios da Guiné. Os teus olhos negros, negros, são gentios
são gentios da Guiné. Ai da Guiné, por serem negros, da Guiné por serem negros, gentios por não ter fé. Ai da Guiné, por serem negros, da Guiné por serem negros, gentios por não ter fé. Olhos de chorar, fizeram covas no chão. Os teus olhos de chorar, fizeram covas no chão. Ai, os meus choram pelos teus, e os meus choram pelos teus, e os teus por quem chorarão. E ai, os meus choram pelos teus, e os meus choram pelos teus, e os teus por quem chorarão. Vamos agora vocês, como é que é? Podem dar-nos a luz da plateia, se faz favor. Os teus Olhos Negros, com Viviane e o grupo Mírica Faia. Emissão Interilhas até às 12 horas. E hoje, este foi um espetáculo ao vivo. Hoje damos atenção, precisamente porque não houve romarias, damos atenção hoje aos romeiros. Porque era um dia especial, era um dia de chegada, é um dia em que eles se cruzavam, enfim, no final. Era uma alegria abraçar a família, não é? É interessantíssimo como a chegada, a partida é tão importante, a preparação da partida, mas o chegar a casa também era muito importante. Eu sei, sobretudo no interior da casa. As pessoas dizem, eles hoje chegam os romeiros, eles hoje chegam. E a chegada à igreja... Eu assisti a uma vez, gravámos, aliás, em Santa Bárbara, da Ribeira Grande, a chegada dos romeiros, num dia até bastante chuvoso, muito mau tempo, e que eu acho que ajuda, não é? Ajuda aquele sacrifício de andar. Se fosse um dia de sol, e sei que as imagens talvez ficavam lindinhas, mas essa chegada foi fantástica. Choveu torrencialmente e nós também fizemos questão de os ouvir na chuva e depois entrar na igreja, as famílias, aliás, para eles entrarem e deixarem os bordões
e ouvir aqueles cânticos é uma coisa maravilhosa. Isto foi em Santa Bárbara, já foi há uns anos. Mas é sempre assim, não é, João? João Carlos? É sempre assim, sempre igual e sempre diferente. Sempre igual. Sempre igual e sempre diferente. Durante muitos anos, a chegada do rancho da Ponta Garça à freguesia era uma festa para a freguesia. A igreja transbordava, de pessoas da paróquia e das freguesias vizinhas. Era uma festa, uma festa autêntica. E às vezes, e tivemos uma vez ou duas, que depois de uma caminhada brutal, que é o dia que andamos praticamente mais, talvez na sexta-feira, que nós chegamos no sábado, porque havia uma alteração, na sexta-feira vamos da Achada do Nordeste até a Água Retorta, e no último dia temos de nos levantar às 2:30 da manhã, começar a caminhar, para chegar à Ponta Garça por volta das 7:30 da noite. E o padre e o celebrante levou 3 horas, 3 horas de missa, porque foi uma festa com testemunhos e tudo, e as pessoas e os romeiros adoraram. Portanto, há sempre festa. Agora, de paróquia para paróquia, isso também, e particularmente os três que chegam, eu sinceramente nunca fui à chegada de nenhum, porque tínhamos as nossas cerimónias pascais na paróquia. Eu gostava de saber, qualquer dia, qualquer ano, eu vou dirigir-me. Qualquer ano eu vou dirigir-me a uma das paróquias da chegada dos romeiros na quinta-feira. Mas o fato é que isso acontece, essa chegada dos romeiros acontece durante toda a semana. Os que saem na primeira semana saem no sábado, sábado logo a seguir. Eu falo na quinta-feira porque era os últimos. São os últimos, exatamente. Saem na quinta passada, entram e por acaso são só 3. Porque é engraçado e dizer isso, por exemplo, a partir da segunda semana, no sábado da chegada de 10 ranchos, há mais 10 ranchos que saem, portanto, há mais de 20 romeiros, 20 ranchos de romeiros pela rua. No segundo sábado da Quaresma, são mais de 1000 peregrinos pela rua distribuídos aí na ilha de São Miguel. Nas estradas, não é? Nas estradas de São Miguel. Em tempo de pandemia, há um deserto nas estradas da ilha. A ausência de peregrinos pelas estradas de São Miguel. Este ano não há romeiros. Diz-se com enorme pesar. A secular força espiritual desfaz-se na neblina dos dias, enquanto a alma se acende de alternativas e vocações. É o que tentamos fazer, evocar a caminhada de um povo nas suas rezas ao céu. Em tempo de Quaresma, os micaelenses oferecem um dos mais belos exemplos da sua crença, espiritualidade e fé, que há séculos alimentam a alma popular pelos caminhos e paróquias de São Miguel, no cumprimento de uma verdadeira peregrinação, na ânsia de uma paz interior, de introspecção e penitência. Tudo começou em Vila Franca do Campo, com o cisma de 22 de outubro de 1522. Os Romeiros do Silêncio. Para o ano, há 5 séculos. João Carlos, para o ano, se houver pandemia, se ainda estivermos nesta fase, como é que se vai celebrar 5 séculos? Devia ser uma coisa de grande envolvência. É uma situação que ainda tenho nem vale a pena. Uma esperança e uma fé enormérrima que vamos estar todos vacinados e estaremos todos bem. Garantidamente vamos estar bem e vamos fazer festa. E vamos fazer festa envolvendo a ilha, naturalmente na Lagoa de onde estamos, na cidade da Lagoa onde estamos sediados, mas queremos, para além da Lagoa, também queremos envolver a cidade da Ribeira Grande, a Vila Franca do Campo e Ponta Delgada. Queremos envolver, até porque Ponta Delgada
é o concelho que mais ranchos tem mais de 40% dos Pois, ranchos. o concelho- estamos a falar do- 23 do ranchos concelho, no concelho de Ponta Delgada. Olha, quando o João Carlos Leite diz é onde estamos na Lagoa, está-se a referir à sede da associação, é isso? Exato. A associação hoje é uma associação como outra qualquer também, não é? Tem que A nossa apresentar as suas associação contas. tem natureza canónica, Aham. portanto é uma associação privada de fiéis, com o direito concordatário vigente também de foro civil. Portanto, e somos uma associação sem fins lucrativos. Foi uma associação que nasceu por necessidade de nos organizarmos, porque uma das coisas que, quando fui indigitado como presidente da coordenação dos Romeiros em novembro de 2013, é engraçado, Dom António disse-nos na altura que queria que os Romeiros fossem autênticos e ativos. E isso foram dois adjetivos que... Foi uma força. Exatamente, e disse, temos que fazer qualquer coisa. E depois, naturalmente, tivemos que recolher a recolha que os grupos anteriores tinham feito. Recebemos algumas pastas, recebemos um saco com papéis soltos e digo, e agora o que é que eu vou fazer com isto? E por acaso lembrei-me disso, somos um movimento de igreja e precisamos de um espaço para organizar o que aqui temos e nos encontrar. É fundamental, é uma necessidade absoluta. Não houve possibilidade dessa situação evoluir e então evoluímos para as instituições públicas. Contatámos através do ofício com 4 câmaras municipais, concretamente a Lagoa, Ponta Delgada, Ribeira Grande e Vila Franca, e todas elas aderiram, digamos assim, mas pedimos que formalizassem uma oferta. A Lagoa foi a única que o fez e disponibilizou-nos um belíssimo espaço em que temos lá a nossa sede social, digamos assim, um pequeno núcleo museológico que pertence ao Museu da Lagoa, mas a partir daí também houve a possibilidade, mas o que é que acontece? E isso, quando pedimos quando foi formalizada essa oferta, a Câmara Municipal, os órgãos camarários, queriam protocolar com o movimento aquela cedência, digamos assim, aquela utilização daquele espaço. E pediram-nos o contribuinte. Eu disse, mas nós não temos contribuinte. Nós não temos contribuinte. A espiritualidade contribuinte, não é? Não é espiritualidade Não, eu contribuinte. sei. Foi uma graça, porque nós até 2003 éramos um movimento de origem popular e pronto, não havia grande institucionalidade. Era uma coisa espontânea, de sabor espontâneo. Era espontâneo. A partir de 2003 a 2016, nós éramos um movimento da Igreja. Portanto, estávamos sobre as regras. a regra da Diocese. Além da vossa regra. Inclusivamente da nossa... que isso não iria acontecer, mas estávamos sujeitos à vontade expressa do prelado diocesano na altura. Claro. Imaginemos que chegava aí um prelado que não gostava dos Romeiros e dizia assim, olha, vocês acabem com isso. Acabem com essa associação, não é? Não é com a associação, não havia associação. Pois. Ainda não Agora, havia. com a criação da associação, como associação privada de fiéis, nós temos perante o direito canónico também, temos a autoridade, digamos, cívica, e as nossas atividades dependem da nossa Assembleia. Portanto, e a nossa Assembleia é que determina qual o percurso que nós devemos ter. Então, nós tem os seus órgãos. O Bispo próprios. Diocesano tem de ratifica o que nós fazemos. Exatamente. O que é completamente diferente
de ordenar o que nós temos que fazer. Exatamente. É absolutamente diferente. Só- Portanto, nós retomamos a nossa origem. Ora, e agora, há bocadinho falou nesse núcleo museológico e há cada vez mais, há documentários, há reportagens, há imensas capas de revista, há reportagens e documentários, até cinema, há muita coisa já, há objetos, enfim, esse núcleo museológico. E há também o interesse em vocês, enfim, esta cultura, isto no fundo são elementos culturais, a religiosidade, mas também a cultura de um povo. Esse estatuto de contribuir para uma atividade que seja reconhecida mundialmente como elemento cultural, a cultura. Vocês estão a trabalhar nisso? Estão as candidaturas para, tal como se faz com o Espírito Santo, etc. Vocês estão em que fase é que estão nesse reconhecimento enfim, de ser um elemento cultural, da cultura imaterial? Vocês têm muita coisa e que está espalhado e que se calhar não está recolhido, e há um trabalho imenso a fazer, não é? Em que fase é que estão? Pois, isso também advém exatamente pelo facto de nos ter sido criada a associação. Porque de outra maneira não sei se, pelo menos da nossa parte, não era possível, como autores, não havia hipótese. Porque ainda terá 5 ou 6 anos, quando foi o congresso do CDS no Pico, o senhor atual vice-presidente sugeriu como iniciativa para São Miguel propor à Assembleia Regional que criasse a candidatura dos Romeiros serem património cultural e material da Unesco. Depois apareceram mais outras vozes, concretamente também recordo-me do antigo reitor do Santuário de Fátima, Monsenhor, agora não me recordo o nome, o anterior reitor de Fátima, em que encontrou-se a convite do Padre João Furtado de Água de Pau, organizou lá um encontro de Romeiros, em que o Padre João Furtado me convidou e eu fui lá e falámos sobre os Romeiros. Ele ficou apaixonado. E eu sei que num boletim, num jornal de Fátima, ele mencionou exatamente isso e disse que deveríamos evoluir para uma candidatura imaterial da Unesco. Entretanto, depois surgiram outras vozes e o fato é que depois de ouvir isso, levei isso a uma reunião da direção, da coordenação do movimento. Foi explicado, pedi ao arquiteto Igor França que fosse dar, porque o fato é que nós estávamos completamente de olhos fechados, nós não tínhamos conhecimento algum como é que isso poderia evoluir. E há muitas vertentes. E há muitas vertentes, exatamente. E o arquiteto explicou-nos mais ou menos, nós votámos essa situação, foi aprovado por maioria, houve um irmão que não aceitou, foi votado por maioria e levamos isso à Assembleia Geral do Movimento, em que nós temos isto estruturado assim, que em outubro nós convocamos uma Assembleia para o Presidente da Assembleia para podermos planificar as nossas atividades e o nosso orçamento. O orçamento que nos primeiros anos não havia orçamento nenhum, não havia fundos absolutamente nenhuns, porque nós não tínhamos dinheiro. A situação, convocámos todos os ranchos de São Miguel, nessa altura que eram 53 ranchos, foram convocados, compareceram 38, 36 votaram favoravelmente, um absteve-se e um votou contra. Portanto, a partir daí avançamos, pensando nós que íamos de imediato para o projeto de candidatura a património material da Unesco, mas contatámos uma técnica, houve aí a história até chegar ao que já está
concretizado. Foi uma luta porque nós desconhecíamos em absoluto. O fato é que não tínhamos fundos, era preciso dinheiro, era preciso fazer protocolos com a cultura, recorrer a instituições E em que fase é que isto está? públicas e privadas. Está numa fase muito, muito boa, que é já contratamos uma técnica, a doutora Carmen Ponte, que tirou o doutoramento exatamente Em França? ela foi apoiada por uma universidade francesa e a tese dela é sobre os Romeiros de São Miguel. Portanto, ela está a trabalhar nessa explanação. não é? Portanto, ela tem muito material já recolhido, agora está a explanar, baseando-se nas matrizes que são exigíveis, só que nós não sabíamos nem ela, havia necessidade de, primeiro de fazer o registro no património cultural e material nacional. Exatamente. E só depois, exatamente. com alguma carência de tempo, é que se pode evoluir. São várias fases. Mas vão chegar lá, não é? Essa que é Garantidamente. Garantidamente. João Carlos Leite, muito obrigado por ter vindo aqui em nome, primeiro como Romeiro, não é? O Romeiro autêntico, e depois falar também da associação em si, das demarches já traçadas e das vossas lutas, e num tempo de silêncio imposto pela pandemia, mas é um silêncio que também serve para avivar a memória e perceber como é que vai ser o futuro. É um momento de pausa também, para todos em conjunto estarem a pensar, e agora como é que é? E esse agora tem coisas muito positivas e tem outras que são incertezas, com certeza. Ou seja... Sim, é absoluto. Efetivamente, por causa da jornalista Margarida falou aqui num aspecto, nós temos ouvido outras pessoas a falarem que é um vazio, que essa quaresma não tem sido a mesma, porque efetivamente não ouvem os romeiros, nem acolhem os romeiros. Mas os romeiros estarão sempre na estrada do silêncio, na Ilha de São Miguel. Obrigado, João Carlos. Nada, eu que agradeço ao Sidónio e um bom programa. E uma boa semana, uma Santa Páscoa para si. Obrigado.